novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, foi homenageado pelo Conselho Federal da OAB durante a sessão do Pleno. Em seu discurso, o ministro firmou compromissos com a entidade. A questão do diálogo para a construção de matérias importantes foi o assunto mais comentado durante o discurso de Lewandowski na sessão do Pleno. A OAB é a primeira entidade a ser visitada oficialmente pelo ministro Ricardo Lewandowski após a sua eleição como presidente do STF. Lewandowski firmou compromissos com a entidade, como, por exemplo, as prerrogativas aos profissionais e o diálogo permanente entre o Poder Judiciário e a classe dos advogados. Eu venho aqui, senhor presidente, na qualidade de presidente eleito da Suprema Corte do país, basicamente, firmar com a nobre classe dos advogados 3 compromissos fundamentais. O primeiro compromisso, senhor presidente, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, é de respeitar e fazer respeitar as prerrogativas da advocacia. Eu quero, senhor presidente, senhoras e senhores advogados, em conjunto com os meus colegas magistrados, relembrar a todos que o advogado é essencial à administração da justiça e sem a presença permanente e combativa e, por vezes, até incômoda, por que não dizer, do advogado em todos os momentos da prestação jurisdicional, não há como podermos realizar o Estado democrático que todos nós ansiamos. Em segundo lugar, senhor presidente, queria firmar um segundo compromisso com os nobres integrantes desta augusta classe, e o faço com Vossa Excelência, na qualidade de presidente, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, aliás, numa atividade que, desde há muito tempo, já desenvolvemos informalmente, que é travar um permanente diálogo entre as nossas duas instituições, entre o Poder Judiciário e a classe dos advogados. Porque, senhor presidente, senhoras e senhores advogados, nós temos inúmeros gargalos que impedem a realização de uma justiça pronta e eficaz, e é preciso que nós, em comum acordo, possamos enviar para o Congresso Nacional alguns projetos de lei, e já conversamos sobre isso, Dr. Marcos Vinícius, pontuais, sem ambição de produzir grandes códigos ou grandes modificações legislativas que estão a atravancar a prestação jurisdicional. E os senhores, mais até do que nós juízes, sabem onde estão os pontos que devem ser modificados e que devem ser aperfeiçoados. Vamos conversar sobre isso, quiçá, quem sabe, até o início da próxima legislatura, em 2015, já teremos uma meia dúzia de processos para avançarmos neste importante campo. Ainda na sessão plenária, Lewandowski prometeu diálogo constante com a advocacia para a melhoria do processo judicial eletrônico, comunicando que não dará prosseguimento à implantação do PJE sem antes ouvir a classe dos advogados. O Conselho Federal da OAB sempre deixou claro que não é contra o processo judicial eletrônico, mas que se faz necessário ter um diálogo antes mesmo de ser implantado, para que a transição seja segura e gradual. Em visita à ordem, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, prometeu uma atenção especial ao caso. Eu concordo com os senhores e a senhora, havia uma conselheira, que é um projeto extremamente importante, generoso, um projeto que contempla o futuro, mas existem críticas e nada faremos sem antes ouvir todos os interessados, todos os usuários desse sistema. Então, senhor presidente, Dr. Marcos Vinícius, eu pretendo e me comprometo, inclusive, dentro em breve, assim que puder tomar um pouco mais de pé da situação e, quiçá, depois
da minha posse, que não tardará, formar uma comissão, ou, quem sabe, até um encontro, para discutirmos todos, tribunais, advogados, membros do Ministério Público e representantes do CNJ, as potencialidades, as virtudes e eventuais falhas desse sistema. É o compromisso que assumo com todos e tenho certeza que nós seremos bem-sucedidos numa solução satisfatória que contemple os interesses de todos. Luiz Cláudio Alemã é membro do Comitê Gestor do PJE no Conselho Nacional de Justiça e presidente da Comissão Especial de Direito da Tecnologia e Informação da OAB. Ele afirmou que a advocacia se encontra insegura com a implantação do PJE, principalmente após o CNJ declarar em 2013 que o sistema estava pronto, mesmo com as sucessivas e constantes falhas de acessibilidade e operabilidade. Ministro, em momento algum a OAB se colocou contrário ao processo judicial eletrônico, pois esse é o unificador, é ele que vem para unificar os 46 sistemas existentes no Brasil. Mas ele tem que ser bom para todos os usuários, sejam magistrados, advogados, Ministério Público, servidores e todos. Ele não pode ser bom apenas para quem o idealizou. Ministro Lewandowski, hoje sabemos onde está o problema e temos como tentar salvar o projeto, que é um projeto de um dos órgãos da República, do Poder Judiciário, de sorte que é um projeto para a nação. Reitero que a sua vinda à OAB representa a chance de corrigir erros elementares da gestão e a oportunidade de tentar salvar o projeto. Estamos honrados com a sua visita e depositamos nossas esperanças na sua gestão, ministro. Assim, tomo a liberdade de lhe sugerir, ministro, a suspensão imediata das implantações, até que os erros sejam corrigidos. Bem como uma transição segura do papel para o meio digital, trazendo alento aos advogados e aos jurisdicionados desse país. Concluo, ministro, com as palavras de Rui Barbosa, abre aspas, quando um direito constitucional desaparece, nenhum dos outros se deve presumir seguro. Que Deus lhe ilumine, ministro, nessa nova etapa de sua vida e que faça uma brilhante gestão à frente do STF e do CNJ. Muito obrigado, em nome dos colegas do Conselho Federal, pela visita e por abrir o diálogo. Muito obrigado, ministro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também foi homenageado pelo Conselho Federal durante a sessão do Pleno. Advogado de carreira, Barroso recebeu uma placa de reconhecimento aos serviços prestados à cidadania, à advocacia e à jurisdição, em homenagem ao mês do advogado. O homenageado da vez, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, agradeceu o carinho da entidade e se disse orgulhoso por ser advogado. Tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e vou falar sentado, isso não é uma palestra, isso é uma conversa entre amigos, quase entre velhos companheiros. Embora eu esteja no Supremo Tribunal Federal, com muita alegria e com muita honra, embora eu goste de lembrar, Marcos, de vez em quando uma música que a Maísa cantava, os mais antigos lembrarão, se eu soubesse naquele tempo que eu sei agora. Mas eu tenho conservado pela vida fora e no Supremo também uma alma de advogado. E um dos personagens célebres de Shakespeare pronunciou o seguinte decreto: a primeira coisa a fazer é matar todos os advogados. Apesar desta relativa incompreensão histórica, a verdade é que a advocacia não só sobreviveu aos séculos e aos preconceitos, como também, e eu sempre achei isso, nós somos, sobretudo, um símbolo civilizatório. A noite do Pleno foi encerrada com 3 lançamentos de livros. Confira!
Após a sessão do Pleno, já durante a noite, o Conselho Federal da OAB lançou 3 livros de assuntos bem distintos. Entre eles, a contratação do advogado sindical, escrito pelo membro honorário vitalício da OAB, César Brito. Livros são filhos, mas filhos também de luta, filhos que refletem o que a gente pensa. E esse é um problema sério que nós estamos enfrentando, que é a não compreensão da advocacia, a não compreensão do movimento sindical como instrumentos de construção de um mundo melhor. O livro demonstra muito isso, que há um compromisso ideológico de afastar o mundo sindical do mundo do direito, para que os trabalhadores que lutam por dignidade, que lutam organizadamente nos seus sindicatos para a construção de um mundo melhor, possam conversar com o mundo da advocacia e com o mundo do direito. O livro demonstra um pouco isso, ajudando a construir um mundo melhor. Estefânia Viveiros fala do novo Código de Processo Civil comparando as redações do Senado Federal com a Câmara dos Deputados. Nós estamos vivendo esse momento de alteração do Código de Processo Civil, que é de 1973, e estamos acompanhando de perto não só o trabalho na Câmara, como também no Senado. Então, a OAB Federal, auxiliando esse trabalho, fez um livro com quadro comparativo com as 2 últimas redações do Senado e da Câmara Federal, para que o Senado possa dar a sua palavra final com relação a vários temas do Código de Processo Civil. Sâmia Barbieri lançou o livro Biopirataria e Povos Indígenas, baseado em sua tese de doutorado defendida em 2011. Esse livro trata de uma recolonização, né? A natureza vendida em forma de produtos sem a distribuição justa e equitativa desses benefícios em prol das comunidades indígenas. Aí eu falo do botox orgânico, eu falo da andiroba, eu falo do perfume Chanel, que é extraído do nosso pau rosa, que tem o fixador do perfume Chanel, é da nossa natureza, é da nossa biodiversidade, do Brasil. Quando algumas firmas falam, isso aqui é o extrato da natureza, não é. Esse é um roubo do conhecimento tradicional associado à biodiversidade. O que é esse conhecimento tradicional? É um conhecimento vindo de uma observação da natureza de muitos anos e de forma ágrafa e oral, passando de índio para índio, oralmente, né? Então esse conhecimento é saqueado do nosso país, por isso o nome biopirataria. E aí não existe nenhuma contrapartida ao conhecimento indígena. E no próximo bloco, OAB reforça a campanha contra honorários irrisórios. A gente volta já!